Já estamos de volta com o Hora Geral para o último bloco de hoje. Estamos conversando com o presidente da Câmara de Praia Grande, o nosso amigo Betinho. Uma nota triste na abertura deste bloco aqui do Hora Geral. Faleceu nesta madrugada o advogado da UVEBS, União de Vereadores da Baixada Santista, João Carlos Correia dos Santos, em decorrência de 2 paradas cardíacas. O velório será às 9 horas da manhã em Vicente de Carvalho, portanto, daqui a pouco, e o enterro às 16h30 na cidade do Guarujá. É uma nota triste e, ao mesmo tempo, um alerta. Nós conversávamos num seminário que teve com o doutor Sérgio Paulo Bueno Camargo a respeito de um índice, Betinho, muito rapidamente, que nos preocupa. Nós aqui da região metropolitana da Baixada Santista somos o número 1 em casos de doenças coronarianas. E o caso do nosso amigo, o advogado João, que faleceu, acaba também entrando na estatística, né? Alguma coisa precisa ser discutida nesse sentido, porque se nós temos esses índices, alguma coisa precisa ser feita, né? Sem dúvida. E saúde, eu que vivo o dia a dia da cidade, tenho aprendido que saúde é prevenção, Douglas. Lógico. Todos nós temos que ter essa consciência da prevenção. A medicina preventiva é o melhor caminho para todos nós. Exames, sair do sedentarismo, ter uma atividade física regular, uma alimentação equilibrada, tudo isso evita. É lógico que essa questão da vida e da morte vai além do nosso controle, mas nós precisamos fazer a nossa parte com a prevenção. Betinho, tem perguntas pelo 3041-6777 aqui no Hora Geral. O Manuel de Jesus: existe algum projeto para aumentar a quantidade de ônibus circulares na cidade de Praia Grande, em especial a linha 13? Óbvio que essa é uma pergunta para o Executivo, mas o Legislativo aqui, comandado pelo Betinho como presidente, pode responder para o Manuel de Jesus. Manuel, a sua pergunta ela é importante porque nós sabemos lá no nosso município da demanda com relação à questão de mobilidade, de transporte urbano. Tanto é que nós fizemos uma pesquisa OD. Essa pesquisa OED, ela significa o quê? Pesquisa de origem e destino, ou seja, é fundamental que nós saibamos de onde as pessoas vêm e para onde elas vão. E através dessa pesquisa que já foi realizada, para mudanças e adaptações nas linhas e aquelas que houver necessidade, o aumento do número de ônibus, de veículos, mas em horários específicos baseados nessa pesquisa de origem e destino, porque o último levantamento que nós tínhamos era um levantamento de 8 anos atrás. E como a cidade é uma das cidades que mais cresce na região, só para vocês terem uma ideia, de 4 em 4 anos é uma média de 40, 45 mil novas pessoas na Praia Grande. Então isso faz com que de 4 em 4 anos haja a necessidade de uma atualização dessas informações. Isso foi feito no início do mandato do prefeito Mourão e nós estamos conseguindo, através da Secretaria de Transporte, fazer as intervenções necessárias nas linhas de ônibus. Ótimo, então é de consciência do Legislativo e essa cobrança ao Executivo. Constantemente. Né? Mais uma pergunta aqui pelo 3041-6777. Vamos lá, a pergunta aqui no Hora Geral. Eu gostaria de saber do presidente da Câmara, o vereador Betinho, o que a Câmara de Praia Grande está fazendo para resolver o problema da segurança na cidade. Esse é um tema que causa preocupação em toda a região, segurança. É um tema, infelizmente, Douglas, nacional. É um desafio de todos nós brasileiros. Nós estamos passando numa crise de sociedade com relação à questão segurança. Só que independente dessa questão de crise de sociedade, de valores, nós precisamos ter ações efetivas. A população nos cobra no dia a dia, cobra o vereador, cobra o prefeito. Só que essa questão segurança, ela é uma atribuição do Estado. Eu tenho a consciência que o cidadão não entende, ele não quer saber o que é do prefeito, o que cabe ao governador, o que cabe a presidente da República. Ele quer ter o seu problema resolvido. Baseado nisso, eu, como presidente da Câmara, procurei nesses últimos dias de setembro fazer uma pressão em nome do Poder Legislativo ao governo do Estado. Eu estive na Secretaria de Segurança Pública, estive no gabinete do governador, no Palácio dos Bandeirantes, estive na Assembleia Legislativa levando todos os trabalhos dos vereadores que foram apresentados com relação à segurança, mostrando
que Praia Grande precisa ter um olhar diferenciado, não apenas o nosso município, mas a região. Tanto é que recentemente, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, eu apresentei um trabalho na Câmara questionando o governo do Estado e questionando também a Assembleia Legislativa se existe no nosso Estado uma legislação que trate especificamente da proporção policial-população. E onde é que eu quero chegar? Como eu disse, Praia Grande tem 300 mil habitantes, mas nós chegamos a praticamente 500 mil só nesse feriado. Então, nós precisamos ter uma legislação no governo, na esfera estadual, que trate dessa proporcionalidade, Douglas. Eu entendo que isso é uma pauta que nós, da União de Vereadores da Baixada Santista, devemos abraçar para que nós possamos fazer pressão política no governo do Estado para que haja uma legislação específica que obrigue a proporcionalidade policial população, principalmente nessa questão temporada. Porque não adianta apenas ter Operação Verão. Concordo. Nossos finais de semana, isso é em Santos, São Vicente, Praia Grande, ultrapassam o número de população fixa. E a gente precisa ter esse respaldo do governo estadual. Isso que o Betinho falou é importante e mostra aqui uma grande alternativa, e essa oportunidade a UVEBS não pode perder, é de fazer essa gestão, essa cobrança junto ao governo do estado e também governo federal. Por exemplo, uma novela que se arrasta com relação a várias datas, já foram 5 datas da entrega da Ponte Pênsil. Eu acho que isso provocou com que a União de Vereadores fosse cobrar do DR. Como é que foi essa cobrança, Betinho? Olha, foi uma ação, na minha opinião, fantástica, que mostra o poder da união de todos nós. Eu tive o privilégio de estar nessa reunião com a sua presença, Douglas, um vereador atuante aqui em Santos, você, Douglas Gonçalves, os colegas vereadores de São Vicente, colegas vereadores de Guarujá. Nós estivemos juntos lá no DR, na superintendência, tivemos uma conversa dura, mas necessária, mostrando que a Baixada Santista, infelizmente, está ficando no segundo plano de decisões do governo do estado. A nossa região é a 15ª região metropolitana do país. Nós temos mais de 1.800.000 pessoas que moram nessa região e as decisões do governo do estado não podem ficar de segundo plano. Tanto é que nessa reunião, o superintendente nos deu a resposta dizendo que a Ponte Pênsil vai ser entregue agora na segunda quinzena de outubro, ou seja, a partir de amanhã já começa a contagem regressiva para a entrega da Ponte Pênsil. E eu quero acreditar nas palavras do superintendente do DR, que afirmou para nós, olhando nos nossos olhos, que ia cumprir a palavra entregando essa obra. Então, se isso acontecer, efetivamente foi um resultado da pressão política da UVEBS, da União de Vereadores da Baixada Santista, que reúne os 128 vereadores da nossa região. Você sabe, Betinho, é muito importante essa participação da UVEBS, porque ela envolve um número significativo de vereadores, são 128 vereadores. E são os vereadores que representam a população do seu município. Se vocês não demonstrarem essa união, me desculpe, a população não tem a quem recorrer, porque nós temos um número muito pequeno de representantes na Câmara Federal, que são 3, na Câmara Estadual, que são 2, e 9 prefeitos que compõem as 9 cidades. Então, esse número emblemático de 128 é a forma que eu vejo, posso estar errado, de pressionar os governos federal e estadual. Pega um avião, vamos para Brasília, ver em determinados ministérios o que eles prometeram e não fizeram para a nossa região. Vai para a Assembleia, cobrar da mesma forma dos secretários. Essa é a única maneira, porque a gente vê quando tem eleição, o número de votos que vem aqui, deputados levam e somem. E quem que fica com ônus são os municípios, são os moradores. A UVEBS, no meu entendimento, tem como ocupar esse espaço. Não tenha dúvida, e os vereadores têm tido essa noção da representatividade política que eles têm, principalmente por isso que eu te falei. 1.800.000 pessoas moram na região metropolitana da Baixada Santista. Nós somos a capilaridade política, ou seja, na hierarquia política, o vereador é o para-choque, é aquele que está o mais próximo da população. Quem de nós aqui que não é vereador, que não é cobrado no mercado, na farmácia, na padaria, no momento que você está com a sua família na rua, andando, resolvendo algo no dia a dia da cidade, você é... E a população tem que fazer o seu papel, aqui não é uma reclamação, é uma constatação da importância que nós temos.
Só que nós só vamos ser valorizados com a força da união. Por isso, da importância da União de Vereadores da Baixada Santista. Eu tive a honra de ser vice-presidente na gestão passada, na qual o vereador Rafael Redó de Mongaguá foi o presidente. Eu tenho essa consciência da importância dessa entidade que é o VEBS, e nós só vamos conseguir o resultado trabalhando em conjunto. Certo. Porque o cidadão ele já é metropolitano, Douglas, eu tenho essa convicção. Muitas pessoas que moram na nossa região, elas atuam em pelo menos 3 cidades. Moram em uma, trabalham numa segunda cidade e muitas vezes estudam numa terceira cidade. Então, o cidadão da nossa região, ele já é metropolitano. E o vereador tem que ter uma ação metropolitana, e além das suas fronteiras da cidade. Por exemplo, nós tivemos nessa reunião, né, que a produção colocou a foto, vereadores de Peruíbe, vereadores de Guarujá. Aí você pode falar, peraí, o que esses vereadores estão fazendo se a Ponte pensa em São Vicente? Isso é para demonstrar que a diretoria da UVEBS, composta por vereadores dos 9 municípios, estão unidos nesse tema que é a Ponte Pensa. É assim que a gente mostra a unidade em prol da região. Quer ver um outro aspecto? O presidente Betinho falou de segurança, falou de mobilidade, falou com relação à Ponte Pensa, essa cobrança que a UVEBS vai fazer a partir de amanhã, porque eles prometeram na segunda quinzena, e com relação a um tema tão importante que é o lixo. Parece que vai ter um evento, uma audiência pública da UVEBS amanhã na Câmara de Praia Grande, é isso? Justamente, Douglas. Essa vai ser a nossa terceira reunião com um foco principal que é resíduos sólidos, que nada mais é do que tratar da destinação do lixo da nossa região. Se a população cresce, a quantidade de lixo também vai crescer. É um assunto preocupante, porque atinge diretamente a vida dos nossos cidadãos. A população sente na pele essa questão do lixo, o que fazer com ele. E nós tivemos um primeiro encontro na Câmara de Bertioga, onde lá nós tivemos um representante do Ministério das Cidades, que trouxe informações importantes com relação à legislação que trata desse assunto. Uma segunda reunião na Câmara de Praia Grande, agora nós teremos essa terceira reunião promovida pela União de Vereadores da Baixada Santista, onde a Câmara de Praia Grande vai ser a sede desse encontro, onde nós vamos ter ali, além dos vereadores da região, os secretários municipais de meio ambiente, porque nós queremos formar um documento único, uma consciência única da região, para que nós possamos encaminhar isso à Assembleia Legislativa, em especial à frente parlamentar que foi criada na Assembleia a favor da nossa região, porque é o que eu tenho falado constantemente. Nós vamos conseguir resultados tendo pressão política, e essa pressão política tem que ser feita através dos vereadores, tem que ser feita através das câmaras municipais, que é efetivamente a representação da nossa população da região da Baixada Santista. Que horas vai acontecer, Betinho? A reunião vai ser a partir das 10 horas da manhã na Câmara Municipal de Praia Grande, e é importante que os colegas vereadores da região participem, porque lá nós vamos estar discutindo um assunto que constantemente a nossa população nos cobra, que é a questão da destinação do lixo. E além de ser uma reunião da UVEBS, que vai recepcionar os vereadores das 9 cidades, a população também está convidada? Na verdade, Douglas, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma reunião entre o VEBS, secretários de meio ambiente e representantes de entidades que estão diretamente envolvidas com esse assunto, como, por exemplo, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, ONGs que são voltadas à questão ambiental. Nós vamos ter também ali um representante dos catadores de lixo, né, que trabalham com isso. Então, desse encontro, nós vamos estar formalizando um documento para, a partir daí, nós termos condição de repente, fazer até uma audiência pública aberta à população para tratar dessa questão. O que deu para entender é que, nesse primeiro momento, você vai ouvir as pessoas da sociedade civil, os órgãos governamentais, né, para encontrar caminhos para uma resposta junto à população da região. Justamente, da região. Por isso a importância dos vereadores de Peruíbe até Bertioga. Eu, pessoalmente, ontem, conversei com os outros 8 colegas presidentes de Câmara, de Bertioga até Peruíbe, reafirmando a importância de que, se o presidente não puder comparecer, que haja um representante da Câmara, e
nós estamos tendo sucesso com essas iniciativas. Praticamente nos encontros da UVEB sempre há um representante de Câmara da nossa região, não tem faltado, para que nós possamos somar esforços, e os vereadores com essas ações, Douglas, eles estão tendo cada vez mais a consciência da importância de nós agirmos em conjunto, porque a região ela tem os seus problemas em comum. É lógico que cada cidade ela tem a sua particularidade, mas os principais problemas, eles são problemas comuns para os 9 municípios. Betinho, chegamos ao final do Hora Geral. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Douglas. Continua mais um pouco. Parabéns pelo trabalho à frente do Legislativo Praia-Grandense. Obrigado. O Betinho vai retornar mais vezes, nós teremos outras perguntas, mas estamos em cima da hora. Temos que encerrar o programa, voltamos amanhã. Deixa eu aproveitar e mandar aqui um abraço especial para a Carolina e a Afonsina, a cunhada da Regina, também a irmã Roseli, da loja Laços Eternos aqui no Boqueirão, e também a Chiquita Bacana do Supercentro, a Chocal Fábrica e também a Kátia. Todas acompanhando diariamente o Hora Geral. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A reapresentação logo mais às 4 da tarde e amanhã ao vivo às 7 da manhã, tá certo? Um abraço assim, ó, muito forte para você. Como é gostoso receber um abraço. Tchau, tchau, até amanhã.